Interrogatório do acusado. Antes, eu esclareço que o senhor não está obrigado a responder as perguntas sobre as questões de fato que lhe forem feitas, sem que isso implique em prejuízo à defesa. Se não quiser falar nada a respeito, é um direito que lhe assiste. Como é seu nome completo? Tiago Matos Bardal. Você é natural da onde, Tiago? São Paulo. São Paulo. O senhor tem quantos anos de idade? 38. Data de nascimento? 6/7/80. Profissão? Delegado de polícia. Estado civil? Casado. Você tem religião definida? Frequenta alguma igreja? Católico. Católico. Frequenta essa igreja? Possui algum vício, bebida alcoólica, alguma droga? Não, senhor. Qual é o seu endereço residencial? Rua H15, número 1, condomínio Ilhas Gregas, apartamento 205, bloco 2, Parque Shalom, São Luís. É o mesmo endereço aqui? Senhor. Está nos autos? Está atualizado aí, né? Tá. Certo. Grau de escolaridade? Superior completo. Superior completo. O senhor responde ou já respondeu algum outro processo criminal fora este caso? Eu estou respondendo a um processo criminal na primeira vara criminal aqui, um na terceira vara e um na Justiça Federal. Certo. Tem um na primeira vara criminal? Tem. Um na primeira, um na segunda, um na terceira e um na Justiça Federal. Isso. Algum desses processos já foi submetido a julgamento? Nenhum. Está em tudo em O instrução. da Justiça Federal vai fazer um ano agora que abriu o prazo para resposta à acusação, que é o caso envolvendo o suposto contrabando do quebra-pote. O caso da primeira vara aqui, pelo qual eu estou preso há 4 meses, está também na resposta à acusação. Esse caso, na época que eu fui superintendente da SEIC, durante 4 anos, nós prendemos mais de 800 assaltantes de banco. E pegaram 2 assaltantes de banco, condenação de mais de 100 anos pela SEIC. A SECOR fez uma delação premiada com eles, dizendo que eu extorqui. E por conta disso, eu fui preso. Respondo a esse processo aqui e um processo na terceira vara do Dr. Gonçalo, que está em instrução ainda, dia 8/4, vai ter audiência de instrução. Certo. E você ouviu aqui a leitura da denúncia, né? Reconhecimento da acusação, que você está sendo acusado nesta ação penal aqui do crime de prevaricação, concussão, né, e peculato. Certo. Né? Segundo consta que teria sido no ano de 2016, agosto do ano de 2016, teria sido apreendido uma mercadoria e preso em flagrante delito o senhor Francisco, foi ouvido ainda há pouco aqui nesta audiência, e que esse cidadão que foi preso com mercadorias, né, que foi encontrado numa caminhonete e depois conduzido até um depósito, onde havia várias outras caixas de cigarros, né, segundo consta, cigarros de marcas aí, que seriam importados, dois tipos de cigarro, e que teria sido conduzido lá para a SEIC, né, e teria sido apresentado ao senhor enquanto superintendente da SEIC, né, delegado de polícia, e foi apreendido a Maroc na caminhonete, aproximadamente 150 caixas de cigarro, não estou lembrando certo, e foi apresentado, teria sido apresentado e que não teria sido, segundo a denúncia, o senhor não teria tomado as providências legais cabíveis, seria em relação à autuação em flagrante ou não, ou formalizado qualquer teste. Consta que teria sido indevidamente restituído de forma informalmente a esse cidadão, o senhor Francisco, tanto o produto que foi apreendido quanto o veículo, a caminhonete Amarok branca, teria sido devolvido
E consta também da denúncia que para que houvesse essa devolução e que o senhor não tomasse as devidas providências legais, o senhor teria extorquido dinheiro do senhor Francisco, e que ele teria, segundo consta, o senhor teria exigido 150 mil reais, ele disse que não teria esse dinheiro, e que teria acertado com o senhor lá nesse dia lá dessa apreensão, que pagaria 100 reais, em 2 parcelas de 50 reais, que teria pago a primeira no dia seguinte, 50 reais lá no estacionamento do Mix Mateus ali do Vinhais, e que alguns dias depois, 5 ou 6 dias depois, teria pago ao senhor lá nesse estacionamento outros 50 mil reais, e que depois disso o senhor passou a exigir mais dinheiro desse cidadão e que teria pago mais 8 vezes que ele teria pago ao senhor mais 8 vezes parcelas de 10 mil reais, certo? Essa é a acusação. Então, crime de prevaricação, porque não tinha tomado as providências, crime de peculato e crime de corrupção. Essas são as acusações. Eu pergunto, são verdadeiras essas acusações que eles são feitas, desses crimes aí, desses fatos? Nenhuma. Por que o senhor disse que não são verdadeiras? Então, vamos lá. Eu assumi o cargo de superintendente da SEIC em novembro de 2015 e fiquei como superintendente da SEIC até fevereiro de 2018. A SEIC foi feita uma reorganização na Polícia Civil, que é a Lei 10.238, no dia 13 de maio de 2015, que fez uma reorganização na Polícia Civil, onde criou outras várias superintendências, entre a SECOR, a SENARC, a Homicídios, e todas essas superintendências foram e são hoje beneficiadas com o cargo de assessores. Então tem o superintendente, tem os cargos de 2 delegados assessores e os delegados dos departamentos. A SEIC é a única que não tem esses assessores. Então como é que é a SEIC? Eu sou o assessor, eu sou o superintendente, tenho só um secretário, que é um comissário, que é o José Reinaldo, e lá eu tomo conta de 6 departamentos. Departamento de combate ao crime organizado, Departamento de combate ao roubo a banco, o Departamento de operações especiais, o Departamento de combate ao crime tecnológico, o Departamento de combate e defesa de serviços delegados e o Departamento de combate ao roubo à carga. Então eu sou o único que eu tinha que fazer tudo sozinho. Enquanto os outros superintendentes têm delegados assessores para lhe ajudar para fazer a parte administrativa, a parte da organização. Lá na SEIC, na minha época, eram mais de 80 policiais. Então eu tinha que expedir ofício sozinho, eu fazia a parte de organização. Como a SEIC era o coração da Polícia Civil, porque cuidava de crime organizado, desses casos raros, então além disso, tinha que estar acompanhando os departamentos, não ingerindo, acompanhando para fazer operações grandes. Não vai mexer com furto ou roubo de celular de facção, vamos mexer com facção, então são exemplos. Então lá eu tinha que fazer tudo sozinho. Então essa aqui é a lei que regulamentou, onde diz, isso que eu estou dizendo, eu queria deixar registrado no meu interrogatório. Pois bem, eu, antes de assumir a SEIC, eu trabalhei 5 anos e meio em Imperatriz, no serviço de inteligência. Então durante esse período, a gente já consegue arregimentar vários informantes. Eu recebi uma informação de que tinha um cidadão na cidade operária vendendo cigarro roubado. Tinha a placa de um carro do Mamarok. Eu, como superintendente, se eu quisesse, o que eu poderia fazer? Chamar os meus policiais, aspas, mais próximo a mim e falar, vai lá e verifique esse informe aqui, vê o que está acontecendo. Não, o que eu fiz, chamei o delegado do roubo à carga, o delegado Lúcio, em minha sala, falei, chegou esse informe aqui desse cidadão que está vendendo cigarro roubado na cidade operária, verifique isso. Pronto, passei essa informação para ele.
não mais fui cobrá-lo, saber como é que estava andando as investigações, o modo que estava andando a investigação, não fui cobrá-lo. O departamento de roubo a banco, na semana do dia 10 de agosto de 2016, eles estavam monitorando uma quadrilha interestadual de assaltantes de banco, que estavam para agir na região de Poção de Pedra e Pedreiras. Quando no dia 10, as equipes do roubo a banco que já estavam na região me ligam. Aqui é muita gente, estão todos de fuzil, precisamos de reforço. O que eu fiz? Fui até a SEIC, reuni quase todos os policiais que estavam lá e vão encontrar o pessoal do roubo a banco lá em Pedreiras, para dar apoio. Dentre essas equipes, foi a equipe do Dr. Lúcio. Entre várias equipes, o Dr. Lúcio, delegado experiente, foi com a sua equipe para dar esse apoio, que foi no dia 10. Quando foi no dia 11, essa aqui até eu trouxe a matéria do jornal do dia 12 da prisão, lá, preso acusado de assalto e explosão a bancos no Maranhão. Foi essa missão que as equipes deslocou para lá, onde houve a prisão de fuzis, inclusive troca de tiros com policiais, uma quadrilha interestadual, que eu quero juntar o meu depoimento. No dia 11 pela manhã, que estava ocorrendo essa operação, então prisões, troca de tiro, bandido fugindo para Pedreiras, Poção de Pedras, o escrivão Marcos, do rouba-carga, vem até o meu gabinete. Fala, delegado, sabe aquela informação que você passou? Os meninos, que são os investigadores que ficaram do rouba-carga, que eram vários investigadores, parte viajou e parte ficou. Eles conseguiram localizar a carga de cigarros e o cidadão. E eu falei, que delegado que está lá com eles? Nenhum. Eu falei, então manda eles aguardar lá. Aí fui ver que delegado tinha sobrado. O delegado Amorim estava em uma outra operação aqui em São Luís. Uma outra operação, que o departamento do delegado Amorim é o departamento de defesa de serviços delegados. Trata de furto, roubo de energia, de internet, de sinais. Liguei para o Amorim. Falei, Amorim, onde você está? Ele me disse. Eu falei, liga aí para o investigador do rouba-carga e vai ver o que está acontecendo lá. Que eles me ligaram e me disseram que tem uma pessoa presa com cigarro. Então, se eu quisesse ter algum benefício, até algo, eu mesmo iria lá. Eu não precisava ligar para ninguém. Na hora que eles me ligaram, eu mesmo ia lá. E se fosse ter feito algum acerto, alguma coisa, eu mesmo fazer um local. Não. O delegado Amorim, vai lá. O delegado Amorim me liga. Fala, delegado, o cidadão está aqui. Eu falei, e qual é a situação aí? Ele está de posse da nota da mercadoria? Ele falou, não, ele está dizendo que vai conseguir, para esperar. Eu falei, Amorim, nós estamos com uma operação em andamento, está tendo troca de tiro aqui, eu não tenho tempo a perder. Pegue tudo que tem aí, caminhonete, cigarro, o cidadão, e conduz até a SEIC. Que aqui eu vou deliberar o que vai acontecer. Tá bom. Chamei o comissário, Zé Reinaldo, falei, comissário, os investigadores do rouba-carga estão chegando aí com um cidadão preso, detido, com uma Amarok branca, eu coloco ela no pátio da SEIC, que tem um pátio onde ficam os carros apreendidos. Na minha época tinha mais de 50 carros. Deixa esse carro, vai vir o carro, fica apreendido, e a carga de cigarro que chegar, você coloca no auditório da SEIC. Tá bom, falei para o comissário Zé Reinaldo. E estava em telefone da hora, essa operação com o delegado geral, com o secretário, apoio, helicóptero, não precisa dessa operação do rouba-banco. Quando esse cidadão vem, o delegado Amorim vem com esse cidadão e me entrega ele. E sai. Eu conversando com ele, falei, seu Francisco, não conhecia ele, nunca tinha visto ele, nunca tinha contato dele, nada. Só interromper um pouquinho. O delegado Amorim também fazia parte da SEIC, de um departamento da SEIC. É, Departamento de Defesa de Serviços Delegados. É um departamento que trata de furto de energia, desvio de internet. Ele estava em operação na cidade também. Os outros todos... O senhor está envolvido nessa situação com esse assalto a banco lá, com essa situação. O senhor não delegou o delegado Amorim para conduzir? Foi o que eu fiz. Eu falei, traga para cá. Falei, Amorim, traga tudo para cá. O conduzido, a Amarok, o veículo, põe aqui, deixa ele aqui, volta para sua operação que eu vou ver isso aqui. Tá bom. Ele veio, trouxe, deixou o cidadão
o caminhão foi descarregado e colocado no auditório da SEIC. Eu não acompanhei esse transbordo, não fui ao local. Conversei com o seu Francisco. Falei, seu Francisco, esse carro, essa mercadoria apreendida? Ele falou, doutor, esse carro é meu, está no meu nome, o veículo Amarok. Essa mercadoria que está apreendida aí é nacional, eu tenho a nota fiscal. Inclusive eu tenho empresa de compra e venda de cigarro e não possuo sequer antecedentes criminais. O que eu fiz? Vamos lá na sala do escrivão Marcos, do Roubacarga. Falei, escrivão Marcos, pesquise esse rapaz aqui, que ele está dizendo que tem empresa no nome dele, de compra e venda de cigarro, está dizendo que esse cigarro é nacional, está dizendo que não tem antecedentes, está dizendo que a caminhonete está no nome dele, pesquise isso para mim. Pesquisou, o escrivão volta com ele na minha sala. Doutor, realmente bateu de informação. Ele tem uma empresa, realmente, o carro realmente está no nome dele, realmente ele não tem antecedentes. Fui até o auditório, onde lá estava a carga, tinha aproximadamente 100 cargas da marca Record. Falei para ele, de onde você comprou essa marca? Ele falou, da empresa Quality. Fui até o site da Receita Federal, é uma consulta pública que se faz, porque muitas pessoas confundem que só existe no Brasil uma empresa que compra e vende cigarro, que é a Souza Cruz. Então isso aqui é uma consulta simples no site da Receita Federal, dezenas de empresas que compram e vendem cigarro. Dentre elas está a Quality. E dentre a Quality está as marcas dos cigarros autorizados a comercializar no Brasil. Dentre eles está a marca Record. Isso é uma consulta pública, você está no site da Receita Federal. Lá eu verifiquei que tinha aproximadamente 100 caixas da marca Record, tinha o selo de controle fiscal, que é um selo do IPI, é um selo que tem a cor marrom com verde, tinha o código de barra, tinha a indústria brasileira. Falei, seu Francisco, e cadê a nota fiscal? Cadê a nota fiscal? Ele falou para mim, eu consigo para o senhor me libera o carro, eu vou atrás do meu contador, eu consigo até amanhã. Falei, seu Francisco, eu não vou liberar carro nenhum. Chamei o escrivão e fiz um ofício ao ICLIM para vir fazer a perícia no carro. O perito veio, eu chamei, o perito veio, periciou o carro lá, normal. O perito olhou, não, esse carro é novo. Para mim, ali, naquela hora, na condição de delegado, na condição de operador do direito, eu, após fazer análise técnico-jurídica dos fatos, o que eu entendi? Eu entendi que nós estávamos diante ali de um crime de sonegação fiscal, do artigo 1º da Lei 8.137. Ele estava com a mercadoria sem nota fiscal. Eu não poderia fazer o flagrante nem inquérito por falta de justa causa, porque há entendimento do STF, inclusive eu trouxe um julgado que é o habeas corpus 81.608 do Distrito Federal, que diz, para a lavratura de flagrante do crime de sonegação fiscal ou do inquérito, tem que ocorrer a constituição definitiva do crédito tributário. Falei, seu Francisco, então falo o seguinte, se o senhor me trazer até amanhã, era uma quinta-feira, a nota fiscal, eu vou fazer a liberação. Se o senhor não trazer até amanhã, tudo isso aqui vai ser encaminhado para a fazendária. No outro dia de manhã, o carro ficou apreendido, tudo ficou apreendido. Só parênteses aí. Era só esse cigarro Record que tinha sido apreendido? Sim. Porque consta aqui da denúncia, que tinha sido apreendido, inclusive tem fotografias, ele está acompanhando aqui o inquérito policial, a marca Record e Convaí. Certo. Esse Convaí tem também autorização de venda aqui? Lá no auditório da SEIC só tinha as marcas Record. Lá no auditório da SEIC, lá no local, eu não fui no local. Aqui tem essas fotografias, aqui, as folhas 11 dos autos, as folhas 10 tem a Record, fotografias,
certo? E as folhas 11 aqui do inquérito policial, do processo, consta que... Mas isso eu não sei se é na seca, excelência. Ou se foi no local da apreensão. Eu não compareci no local e da além apreensão. dessas fotografias, todos os policiais que participaram da operação foram claros em mencionar que havia 2 marcas de cigarro. Eu não estava lembrando uma, né, era a Record, e a outra marca, e que não era desses cigarros convencionais. Que é o que eu disse ao senhor. E tem a fotografia desse Convaí aqui. Eu não compareci no local da apreensão. Não compareci. Eu não acompanhei o descarrego dessa carga para o auditório da SEIC. Quem acompanhou, quem ficou com a chave foi o Zé Reinaldo, comissário, que só abriu, foi feito o descarrego e depois foi fechado. Isso não me foi me apresentado. Depois, no outro dia, de manhã, das umas 11 horas da manhã, o senhor Francisco não tinha chego com a nota fiscal. Aí eu acho que eu liguei para ele, falei para ele: senhor Francisco, cadê a nota fiscal? Senão eu vou ter que fazer o procedimento aqui e tudo vai para a fazendária. Ele falou: doutor, eu estou com dificuldade porque eu estou sem carro, mas até a tarde eu chego aí. À tarde ele chegou com a nota fiscal, foi feito o auto de entrega para ele, tudo ficou arquivado lá no meu gabinete, onde sempre fica arquivado. Tudo ficou arquivado lá. Posteriormente, o que ocorreu? Da minha saída da SEIC, quando me tiraram da SEIC, não me deram a oportunidade de fazer o inventário da delegacia. Porque quando há uma substituição, o que a gente faz? Tudo que está no meu... Até coisas pessoais minhas ficou lá. O senhor fez o auto de restituição para ele? Sim, sim. Por quê? Tudo quando sai um superintendente e assuma outro, o que é feito? O superintendente faz um auto de inventário. O computador, ficou uma investigação preliminar tal, isso tal, tal. O que acontece? Quando teve aquela situação do quebra-pote, pelo qual eu fui preso, nunca ninguém conversou comigo, nunca ninguém chegou lá e falou: ó, vamos fazer aqui um inventário do que está aqui em seu gabinete. Não, quando chegaram aqui: você está exonerado e com mandado de prisão. Aí falam que existia, a delegada aqui falou, um relatório de inteligência. Mas, posso ver aqui? Se analisarmos a portaria do inquérito policial, você vai ver o quê? Que isso aqui só começou através de uma suposta envelope que colocaram embaixo do envelope, embaixo da porta da superintendência. Considerando a ordem de emissão policial amparada em denúncia anônima. Ou seja, pegaram o envelope, colocaram um depoimento e umas fotos, que colocaram embaixo da porta da SECOR, e daí em diante instauraram esse inquérito. Ora, se existia um relatório de inteligência já anterior, se já existia uma documentação anterior, por que então que foi instaurado, né, esse inquérito policial fundamentado, uma denúncia anônima que chegou no envelope? Posteriormente, fizeram todo o inquérito e não juntaram a investigação o laudo do veículo. Não juntaram. Porque graças a Deus esse laudo fica arquivado no ICRIM. Eu fui até o ICRIM e pedi o laudo da caminhonete. E a minha defesa que juntou o laudo da caminhonete. A minha defesa que juntou o laudo da caminhonete. Ou seja, nem o laudo da caminhonete eles foram atrás do ICRIM. Aqui, que é as folhas dos 285, a juntada, folhas 284. Eu faço a juntada do documento do laudo da caminhonete. Certo. E voltando aqui à questão da restituição
lá do produto, que foi no dia seguinte, é isso? Isso. No dia seguinte, após a apreensão, foi liberado. O senhor Francisco, ele levou a nota fiscal? Levou. No dia seguinte, o delegado Lúcio não tinha voltado ainda da missão, que é o delegado do rouba-carga. O senhor Francisco chegou à tarde, o delegado Lúcio não tinha voltado da missão e não sabia quando voltar. Eu já tinha assumido o caso. Diante da documentação que ele apresentou, se eu não liberasse, para mim, ali na minha concepção, eu estava incluso em abuso de autoridade, apreendendo uma caminhonete com documentação e laudo regular e uma mercadoria com nota fiscal. Então, como eu assumi o caso, como o delegado Lúcio viajou... O que foi esse documento? Foi uma nota fiscal que ele apresentou? Foi uma ou mais de uma nota fiscal? Uma nota fiscal. Uma. E qual era o valor desse produto da nota fiscal? Eu não lembro. Eram 100 caixas. 100 caixas. O valor eu não lembro. Porque foi 2016, lá na SEIC, era missões diárias, minhas missões diárias. Foi juntado... Estava em nome de quem essa nota fiscal? Qual a empresa? Se eu não me engano, era Quality, Quality. Que tinha expedido a nota fiscal. Se não me engano, era servida Quality. Aí, fiz a entrega para ele. Fez a entrega Isso. Da mercadoria. E da caminhonete. No mesmo dia. Foi, exatamente. Mercadoria da caminhonete. Exatamente. E isso foi em agosto de 2016. Exatamente. Então, aconteceu a apreensão no dia e a prisão dele foi apresentada. No dia seguinte ele compareceu com... Isso. Exato. Se eu quisesse fazer algo clandestino, eu não ia mandar fazer perícia em caminhonete. A perícia foi eu, tá aqui, ó, o delegado. O senhor tem certeza que foi entregue junto com a caminhonete, junto com o produto? Foi. No mesmo dia seguinte? Foi entregue. No dia seguinte? Foi entregue. Pelo que eu me recordo, acho que foi. Porque consta dos autos que ela foi entregue à caminhonete alguns dias depois. Pois é. Como eu disse, o caso já faz 3 anos. Mas quando o senhor restituiu, o senhor fez o termo lá direitinho, ele assinou e tal? Isso, exatamente. Certo. Tanto que eu mandei fazer o laudo na caminhonete. E o senhor não encontrou nada, nem não foi encontrado nem no computador, porque no computador lá, segundo consta aqui no depoimento dos policiais, os delegados que prestaram depoimento aqui, que conseguiram encontrar o escrivão lá que tinha, antes quando foi conduzido o senhor Francisco com os produtos e o veículo, que ele, o escrivão, para antecipar, já tinha feito um termo iniciado a qualificação das pessoas, algo nesse sentido. E isso foi anexado aos autos, esse termo que ele havia antecipado, que não foi utilizado depois. E não foi encontrado nada a respeito depois desse suposto termo de restituição, auto de restituição. O escrivão em nenhum momento falou comigo para fazer ou deixar de fazer algo. Eu não dei nenhuma ordem. Foi o senhor mesmo que fez o auto de restituição? Foi. E lá era comum, eu fazia flagrante, como eu expliquei. Ele assinou lá o senhor Francisco? Assinou. Como eu expliquei no começo. Agora, só lhe dizer uma coisa aqui. O senhor Francisco foi ouvido ainda há pouco, inclusive ele não quis prestar o depoimento na sua presença, certo? E ele mencionou que ele foi restituído o produto e que não foi formalizado nenhum termo, que ele não assinou documento nenhum. Ele prestou depoimento ainda há pouco nesse sentido. Foi sim. Estava junto à nota fiscal, eu até grampeei. E o senhor não apresenta nada a respeito desse documento? Ele disse que não foi feito, lavrado nada? É que eu disse para o senhor. Quando me tiraram de lá, me tiraram com mandado de prisão. Não deixaram eu fazer inventário, não fazer nada. Até coisas pessoais minhas lá ficaram. Entendeu? Ou seja, somente depois, em 2018, que surgiu a história toda aí do contrabando, né? Que tentaram aí me colocar nesse contrabando e daí, igual a própria delegada disse aqui, começaram a fazer investigações sobre mim lá. Certo. Então, e quanto a essa situação, o senhor já conhecia o senhor Francisco antes? Nunca. Nunca havia conhecido ele? Nunca. E em relação às testemunhas que foram vidas aí pelo Ministério Público, o senhor, eram policiais, né? Mas boa parte deles policiais.
Policiais da SEIC. Você naturalmente já conhecia esses policiais antes ou tinha algum que não conhecesse? Não, eu trabalhava na SEIC. Já conhecia ele lá, né? Porque na época eu era superintendente. Então nunca teve nenhuma desavença, um problema com nenhuma dessas testemunhas? Não. Com essas testemunhas, não. Certo. Com essas testemunhas, não. Em relação à acusação, que eu tenho exigido, como já foi mencionado ainda há pouco, até na síntese que eu fiz da denúncia, no início aqui do interrogatório, sobre o senhor ter exigido lá inclusive consta no depoimento do senhor Francisco, no depoimento dele prestado primeiramente, onde ele menciona que foi exigido, o senhor teria dito, e aí nós vamos resolver o problema. Aí consta que o senhor teria exigido 150 mil e que esse dinheiro teria sido pago no estacionamento do Mix Mateus, né? Foi mencionado primeiro 50 mil, depois mais 50 mil alguns dias depois, né? O que teria sido um acerto a priori de 100 mil reais, mas que depois o senhor voltou a exigir mais dinheiro, que ele continuou pagando por mais 8 vezes, né? As 10 parcelas de 8 mil reais, ou 8 parcelas de 10 mil reais, 8 parcelas de 10 mil reais, certo? Que ele teria sido coagido a pagar. O que é que o senhor me diz a respeito disso? Excelência, volto a dizer. Porque isso foi num depoimento que ele teria prestado anteriormente, depoimento este, que depois ele até disse que não teria dito isso, mas o fato é que existe essa situação aí. Pois é, agora a senhor vê o modo que foi pego esse depoimento. Na época dos fatos... Esse depoimento foi colhido aonde? Esse depoimento dele, o senhor sabe? Pois é, porque ele foi ouvido na corregedoria. Na corregedoria. Aí desse depoimento da corregedoria foi que nós descobrimos como foi ouvido esse depoimento no qual ele fala que eu exigi dinheiro a ele, né? Porque ele narra lá que esse depoimento foi pego em sua residência, que ele foi lá coagido por policiais, não sei quantos, e esses policiais, no próprio termo de depoimento, eles levam em erro ao juízo, porque em nenhum momento eles falam que o depoimento foi pego na casa dele. Fala que foi pego na sede da SECOR. Ou seja, qual que é o trâmite hoje? Você intima uma pessoa para ela comparecer a um órgão público, para essa pessoa prestar o seu depoimento. Como é que foi que fizeram com ele? Pegaram ele mesmo fala isso, e depois os policiais respondendo a um ofício do controle externo da SECOR, dizem o quê? Pegaram ele na casa dele, né? Montaram um depoimento, foram até uma lan house, imprimiram esse depoimento e deram para ele assassinato. Ou seja, nessa época ainda existia uma portaria do Procurador-Geral de que todos os casos conexos com contrabando, o GAECO tinha que participar. Ou seja, se esse depoimento era a testemunha-chave, que era uma pessoa... Foi mencionado isso nas alegações preliminares, essa situação desse depoimento? É porque foi posteriormente, porque até então nós não sabíamos. Tá anexado aí. Sim. Porque só depois que ele foi ouvido, o senhor entendeu? Na corregedoria, que ficamos sabendo. E nessa época... Vocês anexaram alguma prova que esse depoimento teria sido colhido na casa dos pais do... O pessoal da SECOR confessa. Eles confessam. Porque quando ele prestou o depoimento na corregedoria e falou isso, a corregedoria pediu informações. A SECOR... Mas onde ele, na corregedoria, o depoimento dele, ele mencionou que teria recebido essa prova. Não. Só lá no depoimento da casa. Depois aí, a corregedoria oficiou a SECOR para dizer como é que foi pego esse depoimento. Aí a SECOR, está aqui nos autos, confirma. Fala que o depoimento foi pego na casa dele, que não intimaram ele previamente, que foram até uma lan house, que no depoimento tem 4 delegados, só que no dia tinha 2, que lá no depoimento o escrivão assina que estava presente, e no dia o escrivão não estava presente. Ou seja, se é um depoimento chave desse, o que é que eles tinham que fazer? No mínimo,
para a delegacia, local público, ou, como tinha uma portaria na época, de casos conexos à contrabando, a participação do GAECO, chamar o membro do Ministério Público para acompanhar esse depoimento. Porque é um depoimento, até hoje, de todos os processos que eu tenho, que eu estou respondendo, é o depoimento que diria que eu tinha cobrado algo. Aí pega esse depoimento em casa. Costuma-se pegar depoimento em casa? Em caso de exceções, eu já fiz isso. Se a pessoa está doente, se a pessoa está baleada, está com alguma enfermidade, você vai até a casa dela e pega o depoimento. Mas, segundo as regras do Código de Processo Penal, se eles sabiam onde o Francisco morava, o que eles tinham que fazer? Intimaram ele comparecer até a delegacia, até o GAECO, e lá pegar o depoimento dele. E não fizeram. Então, é isso que eu quero demonstrar para o senhor. Começa um inquérito com uma denúncia anônima, que chega um envelope na SECOR, um depoimento que não existe, com fotos. Aí a doutora vem dizer aqui que já tinha um relatório de inteligência. Pega os depoimentos da pessoa que diz que eu pago na casa dela, na calada da noite. Depois, quando eles me chamam para ser ouvido, eu estava preso. Eles chegaram lá na DECOP, tem até aqui nos autos um relatório dos investigadores, que por sorte, foi sorte, eu estava na DECOP preso quando chegam os investigadores da SECOR. Doutor Mardal, tenho intimação para o senhor, precisa ser interrogado. Eu falei, sim, tudo bom, eu assino. Para que dia que é? Não, é agora. O senhor vai agora ser interrogado. Eu falei, não, como? Não, vai agora. Por sorte, o presidente da Associação dos Delegados, Dr. Marconi, estava nesse dia lá. Ele foi me visitar. Como eu sou de São Paulo, meus parentes moram tudo em São Paulo, minha esposa se mudou para lá por conta disso, ele foi me visitar para me levar pasta de dente, essas coisas. O Dr. Marconi falou, não, isso não pode acontecer, como é que vocês fazem isso? Tem que buscar o rapaz para ir para pegar esse interrogatório, ele tem advogado, marque com o advogado dele. Não, a ordem é para ser agora. Então, os próprios investigadores fizeram isso. Aí marcaram depois de 2 dias de interrogatório. Tá bom, fui lá. Chego no dia, meus advogados não tiveram acesso aos autos. Aí se o senhor pegar o meu interrogatório em juízo, lá na delegacia, o que eu digo? Eu só respondo em juízo. Inclusive tem a certidão feita que não foi dado acesso aos autos. Então o senhor vê todo o início da investigação direcionada. Entendeu? Direcionada. Infelizmente, doutor, o que eu tenho a dizer aqui é que em nenhum momento eu peguei dinheiro. Se eu quisesse, eu mesmo ia lá no dia da operação, não mandava, quando eles me ligaram, não mandava outro delegado. Eu não ia mandar fazer perícia em veículo para constar o ato oficial. Infelizmente, doutor, o cargo que eu exerci enquanto superintendente da SEIC, eu me expulso a risco, não só a mim, como a minha família. Por quê? Porque lá na SEIC nós tratávamos de investigações de pessoas poderosas, de pessoas perigosas, com agiotagem e tudo que é jeito. Inclusive, eu passei quase um ano, senhor, andando de carro blindado, porque caiu em escuta, eu sendo ameaçado pelo PCC, eu e minha família, eles vieram aqui me matar. Isso tem escuta. O delegado Armando Pacheco e o delegado Martins da inteligência, caiu um áudio para virem me matar. Então, quando eu assumi essa SEIC, tudo que era determinado para fazer, eu fazia. Tinha casos em que o Conselho da Polícia Civil, que era para demitir delegado, igual a doutora Cleni, o doutor Sérgio Rego, ou o delegado, o investigador Bione, eu fiz. Tudo que era para combater, eu fiz. Só que chegou um momento que começou a ter interferência no meu trabalho. E essas interferências eu não já estava aceitando. Tem vários exemplos. O primeiro dele foi o maior arrependimento que eu fiz, que foi o caso que envolveu a representação aos desembargadores. Jefferson Portela me chama, eu vou contar tudo isso para fechar o contexto final para o senhor entender. Jefferson Portela me chama em seu gabinete e diz:
enquanto eu for secretário, vai sair desembargador algemado daqui. Tem que investigar Frois, Tairone, Guerreiro e Nelma. Ele me mostrou uma decisão que tinha saído. Faça uma representação dele, do Tairone, ao CNJ. Eu falei, doutor, a gente não temos atribuição. Você faça. Chamou o assessor dele, falou, ligue agora para a assessora da ministra Carmen Lúcia, que então era do CNJ, que representava o CNJ. Marca uma reunião com ela, que nós vamos pessoalmente em Brasília levar essa representação. Ele ligou, ela falou, não, tem que mandar um e-mail e dizendo o porquê do porquê da reunião. Aí lá no gabinete do secretário, o assessor dele mandou o e-mail. O que era? Aí ela respondeu, essa documentação nós não recebemos manualmente, tem que ser tudo via TOUC, tudo eletrônico. E a Polícia Civil, nessa época, não sei se hoje tem, não tem o TOUC. Eu falei, e agora, secretário? Ele falou, não, você faz a representação, pede para os delegados do crime organizado assinar e vamos mandar via TOUC, via Tribunal de Justiça. Os meninos lá fizeram, eu levei para ele leu, só que na hora de assinar, os 3 delegados que assinaram, eram 3 delegados que estavam em estágio probatório. E eu, como superintendente, não ia aceitar isso. Eu falei, põe meu nome que eu quero assinar. Ele leu, ele não assinou. Foi feita a representação, enviada lá para o CNJ. Passa um mês, ele me chama de novo. Aqui, ó, outra decisão, tem que fazer outra representação. Eu falei, não, senhor. Aí não. O senhor fez a representação, qual era o fundamento para ter uma representação do desvio de conduta? Porque uma decisão por si só. O fundamento. Tinha algum indício de envolvimento dos desembargadores com o crime, recebendo propina, alguma coisa para liberar? Não. O fundamento, segundo o secretário, é que as representações eram assaltantes de banco, né? Estavam sendo soltos e quer com tornozeleira. Então ele queria abrir uma investigação. Foi que nessa segunda vez ele me chamou e falou, ó, outra decisão, vamos investigar. Eu falei, não, senhor, isso não. Se o senhor quer investigar isso, coloque o Ministério Público, coloque o GAECO para investigar. Foi quando ele chamou o Ministério Público, aí o Ministério Público fez a segunda representação contra eles. Essa foi a primeira, que até saiu no meu nome, e a segunda foi feita pelo Ministério Público. Então isso começou a ter um atrito entre eu e o secretário, porque ele estava começando a intervir. Nós estávamos fazendo uma operação de agiotagem. Se colocar até na internet, no Google vai sair, Operação Jenga. Nós fizemos uma primeira parte, pegando um grupo da organização, e íamos fazer uma segunda parte. E eu avisei o secretário, falei, vai ter uma segunda parte que poderá e vai chegar em políticos, do lado do governo ou não. Foi quando ele falou, calma com essa operação. Eu avisei o pessoal do crime organizado, o delegado Ney Anderson. Aí nós não concordamos, continuamos apurando. E ele ficou sabendo e me chamou. Logo em seguida... O secretário. Isso. Porque ia envolver políticos e um tal de um agiota conhecido como Eduardo DP, Imperador. Depois eu vim descobrir que ele fez vários contratos milionários com o governo recentemente. Jefferson Portela, passado isso, ele me chama no gabinete dele e fala, recebemos aqui, tinha uma pastinha assim, de processo do procurador-geral. Ele me chamou e falou, isso aqui veio da Procuradoria-Geral. Eu falei, o que é isso, senhor? Isso aqui é uma representação que o deputado Raimundo Coutrinho fez, na época deputado, para a reabertura do caso Décio Sá. E lá nessa representação, o deputado Raimundo Coutrinho dá várias falhas na investigação e vários supostos outros coautores que não chegaram.
Jefferson Portela me pega, veio uma pastinha da procuradoria e fala: isso aqui você vai levar para a SEIC e você vai engavetar. Eu falei: por quê, doutor? Porque nós estamos em ano de eleição, vai chegar a eleição e Coutrin só quer isso para se aparecer. E se a gente conseguir chegar em nome de outras pessoas, realmente, o nome do Coutrin que vai para cima. E ele vai se reeleger. Pare com a investigação. Eu chamei o pessoal do crime organizado, se reunimos e falamos: não vamos aceitar. Comecei a ouvir pessoas do caso Décio Sá. Mesmo ele não querendo, eu comecei a ouvir pessoas. A polícia reabre inquérito no caso Décio Sá. Ele me liga, vem aqui na secretaria, doido, porque você fez isso? Já é o segundo caso, do caso do desembargador não era para fazer, nesse caso não era para fazer, porque vocês estão fazendo isso? Falei: doutor Jefferson, lá eu tenho 10 anos de polícia civil, e nesses 10 anos é serviço prestado à população. Foi quando, no final de fevereiro, eu estou era uma quinta-feira, toda quinta-feira tem um conselho da Polícia Civil. O que é o conselho da Polícia Civil? É o órgão que julga os processos disciplinares. Então, policial que perdeu a arma, policial que fez infração. Aí eu estava nesse dia, que eu, como superintendente, faz parte, todo superintendente, e quem presidia é o delegado-geral. Aí nesse dia o delegado-geral não estava, quem estava presidindo era a subdelegada-geral. Eu falei: doutora, o doutor Leonardo, eu preciso falar com ele. Aí ela falou: não, ele está lá na Secor, porque essa madrugada foi preso uns policiais militares lá na região do Quebra-Pote, com contrabando. E o delegado-geral está acompanhando um flagrante lá. Eu falei: pois é, doutor, é por isso que eu quero falar com ele, mande um zap. Aí eu mandei um zap. Ele falou: não, depois a gente conversa, está tranquilo aqui. Acabou o conselho, 1h, eu desci, que fica na delegacia geral, fui para o gabinete do secretário. Falei: eu queria falar com o Dr. Jefferson. Aí o secretário falou: não, eles estão lá na Secor, que está tendo flagrante lá dos PM do contrabando. Tá bom. Quando dá 4h, eu na SEIC trabalhando, os investigadores entram e falei: o senhor tá vendo a televisão aí não, a rádio? Eu falei: o que foi? O senhor está exonerado. Eu falei: eu exonerado? Por quê? Porque o secretário está dando entrevista, você é o chefe do contrabando. Eu, chefe do contrabando? Chefe do contrabando, o senhor está exonerado. E vão pedir sua prisão. Pediram a minha prisão, não fiz inventário, não fiz nada. No dia que eu estava no local, que foi do local da prisão do contrabando, excelência, para o local que eu fui abordado, dá mais de 8 quilômetros. E o horário da minha prisão para o horário da minha prisão não, da minha abordagem da prisão foi 2h30 depois. E eu não estava com qualquer pessoa no carro, doutor. Eu estava com um advogado no carro, com um filho do desembargador. Inclusive, ele apresentou a defesa dele agora, e eu quero juntar nesses autos, que eu nem quero juntar a minha defesa. Ele junta a pessoa que estava comigo na abordagem. Quem era o filho do desembargador? É o Ricardo Jefferson Muniz Belo. Inclusive o desembargador assina a defesa dele agora na Justiça Federal, que esse processo está em fase de citação. E aqui eu nem estou juntando a minha defesa, a defesa dele, que ele explica tudo, o motivo, pedindo absolvição sumária. Então daqui, me colocaram nisso daqui, quando eu fui ver, já foram lá me buscar para fazer esse fato, que começou na denúncia anônima, pega o depoimento da pessoa em casa, vão me buscar à força para interrogatório, não me dão acesso aos autos. O processo que está correndo aqui na vara do Dr. Gonçalo, nem interrogado eu fui no inquérito. Eles pegaram a cópia do inquérito que eu prestei do caso do contrabando e só anexaram. Sequer juntaram cópia a mim. Se fizeram, juntaram cópia a mim. Passado alguns dias do contrabando, vem a informação na mídia.
Um dos policiais militares preso no contrabando faz uma delação premiada lá na Procuradoria, junto com o Jefferson Portela. E além de Tiago Bardal, quem está no contrabando? O delegado Ney Anderson e o deputado Raimundo Cutrim. Ou seja, o delegado Ney Anderson era o delegado que estava nas operações comigo que nós íamos fazer da agiotagem, da segunda fase, que é pegar os políticos do caso Décio Sá. E o Raimundo Cutrim foi do caso do Décio Sá, que ele desobedeceu. Tanto que essa delação o juiz anulou. Porque no dia lá que foi feita a delação, que foi para desomologar, o soldado voltou atrás. Falou, não, o secretário Jefferson que determinou que eu falasse isso. Tanto que fizeram até na época uma representação contra o secretário. Disso que eu quero juntar. Se eu era esse contrabandista, no dia 25 de janeiro, olha só como é as coisas, 25 de janeiro de 2018, nos autos do contrabando, eu fui preso em fevereiro, dizem que eles já estavam me investigando há um ano atrás. Como eles estavam me investigando há um ano atrás, se uma semana antes eu estava lá no palácio, minha esposa, eu, o governador, o secretário, o delegado-geral e a esposa do governador, recebendo um título de melhor delegado do ano, de melhor policial do ano. Ora, se eu estava sendo investigado há um ano, o que o secretário ia falar para o governador? Não, esse nome aqui não pode dar o título para ele, não. Ele está sendo investigado. Tira o nome dele. Nós estamos investigando ele, como é que você vai dar um título para ele? Então eles me dão um título, na outra semana eu sou preso. Fiquei preso, precisei entrar, doutor, com 3 mandados de segurança. Eu quero juntar aqui a tamanha perseguição. Porque disso aqui, hoje eu tomo 12 remédios controlados. E eu não podia ser ouvido lá no PAD na época. E eles não, indeferiram. Eu entrei com mandado de segurança e nos 3 casos o juiz me deram mandado de segurança, me deram liminar para suspender o PAD, que eu não tinha condições, isso era arbitrariedade. Eu quero juntar. Um colega meu, que é o delegado Arthur Bernazzi, isso aqui é um homem liminar de mandado de segurança, onde nós chegamos. Isso, a decisão foi dada pela doutora Cristina, da sétima vara. O delegado Benazzi, meu amigo, ele comentou com uma promotora sobre o que estavam fazendo comigo. Essa promotora... Ele é delegado aonde? Daqui de São Luís? Daqui de São Luís, da Homicídios. Ele comentou com a promotora, doutora Clícia Castro Menezes, está aqui na decisão. Acrescenta, ele comentou com a promotora, por que estão fazendo isso com o Bardal? A promotora foi lá tentar falar com o Jefferson. O que o Jefferson fez? Não atendeu ela, soube do assunto e no outro dia fez uma portaria removendo o rapaz aqui da capital para Cedral. Tinha tudo em WhatsApp, ele entrou na justiça e ganhou. Olha o que a doutora Alexa fala. Acrescenta que a remoção por ordem do secretário de Segurança Pública foi uma represália por ter enviado uma mensagem pessoal através do aplicativo WhatsApp, defendendo o colega Tiago Bardal e criticado o secretário. Acrescenta que o delegado-geral aduziu que o impetrante havia enviado uma mensagem via WhatsApp para a promotora de justiça, Clícia Castro Menezes, dizendo que o secretário estaria armando contra o delegado de polícia Tiago Bardal, e que Clícia Menezes comentou o teor da mensagem com o delegado de polícia Roberto Wagner de Fortes, o qual, por sua vez, contou ao secretário, o qual ordenou a sua remoção como punição para o interior. Punição para o interior. Então, se ele não quisesse interferir na SEIC, era mais fácil ele ter falado para mim e me tirado de lá. Hoje eu preciso passar em 15 dias no psiquiatra. O meu advogado fez um pedido ao diretor da DECOP
Porque pela lei de execuções penais ele pode me levar para tratamento médico de luto da família sem ordem judicial. Meu advogado fez a petição. Está aqui, no dia da época para mim na consulta agora. Aqui está a ocorrência do agente penitenciário. Não me levaram, senhor. Não me levaram. Não me levaram. No dia seguinte, está aqui a ocorrência lá do sistema penitenciário. Chegaram lá, vou fazer uma revista aqui na Decop. Lá são 5 celas. Tá bom. Chegou lá os policiais, está aqui o nome da ocorrência. Não, é a cela só do delegado Bardal. Isso foi agora, 15 de fevereiro, 11 de fevereiro. Lá na minha cela é eu e mais um delegado, o delegado Perdigão. Eles chegaram, eu falei, ó, aqui desse lado tá as coisas do delegado Perdigão, a mala dele, as coisas pessoais, e aqui são as tuas. Não, a revista é só aqui, ordem secretário. Revistaram só as minhas coisas e foram embora. Até o agente penitenciário achou estranho. Falou, mas não é para revistar todo mundo? Não, é só o delegado Bardal. Quando eu fui preso agora, por último, excelência, eu estava cumprindo medida cautelar. Saiu minha prisão. Eu sou um delegado de polícia. Todo mundo que você vai mandar de prisão como policial, sabe qual é o procedimento? Ligar. Fulano de tal, saiu prisão para você, se apresente. Porque é policial, não vai fugir. Eu estou em casa, excelência. 6 horas da manhã. Toca a campanha do meu apartamento. Quando eu olho aquele negócio na porta, o corredor não dava de ver de policiais. Foram 8 equipes de policiais com metralhadoras e fuzis. Entraram em casa. Eu cheguei e falei, o delegado Roberto Fortes, os meus 3 filhos, eu tenho um filho de 5, de 7, de 9, estão no quarto se trocando. Espera eles se trocar, que minha esposa vai levar eles para o colégio, para o Açu, que tinha mandado de prisão em busca. Assim que eles saírem, você de revista e a casa toda em pé. Não, é a ordem do secretário, saiu derrubando tudo, as crianças chorando. Hoje elas moram em São Paulo, tiveram que passar por avaliação. É um relatório de avaliação da psicóloga, as crianças narrando, os policiais entrando no quarto com fuzil, com metralhadora. Isso aqui, excelência, é só o que eu trouxe do Diário Oficial. Eu, com apenas 10 anos de polícia, sou o único delegado do Maranhão que tenho medalha de honra ao mérito no estado do Pará, o governador que me deu. Eu trabalhei 5 anos em Imperatriz e ganhei o título de cidadão imperatrizense. Por que isso, excelência? 10 anos da minha vida eu passei dedicado à Polícia Civil. Eu deixei de lado a minha família, convívio familiar. Para mim não tinha sexta, não tinha sábado, não tinha domingo. Até tiro levei aqui. Eu trabalhava em Imperatriz, na equipe de inteligência, lá formada por Epaminondas, Celso, nós trabalhávamos. Os meus 3 filhos não vi nascer. Minha esposa parindo. E onde você está? No meio do mato, atrás de assaltante de banco, no meio do mato, atrás de assaltante de banco. Tudo isso que está acontecendo por conta de um capricho que eu não percebi. Em novembro, as eleições em outubro de 2014. Em setembro de 2014, excelência, 20 dias antes das eleições, eu era do Rouba Banco, trabalhava no Rouba Banco, em São Luís. Me chamam na delegacia geral. O secretário era o delegado Marcos Afonso e a delegada a doutora Cristina. Me chamam na delegacia geral. A governadora era a Rosiana. Me chamam na delegacia geral. 6 horas da noite. Bardal, você tem que apurar um caso. Eu falei, o que foi, doutor? Surgiu um vídeo num blog, um vídeo de um preso que gravaram dentro do presídio, e esse preso fala que Flávio Dino faz parte de organização criminosa de roubar carga, de roubar banco, de esquemas. E nós estamos a 20 dias das eleições, e isso pode influenciar nas eleições. O que eu fiz? Eu poderia muito bem deixar de mão, falar, deixa as eleições e depois eu apuro. Na mesma hora, falando, o que eu fiz? Falei, doutora, eu quero ver esse preso hoje. Mas hoje? Falei, hoje. Porque se esse preso aparece morto amanhã?
eu quero ouvir ele lá na SEIC, eu quero um representante do Ministério Público e eu quero um defensor público. Aí de noite eu fui buscar esse preso no presídio, levei ele à SEIC, lá compareceu um defensor público, que eu não me recordo o nome, e o promotor Marco Aurélio, que hoje é do GAECO. Ouvimos esse preso e verificamos que era denúncia infundada. Eu acho que até problemas mentais esse preso tinha, das denúncias que ele fazia contra Flávio Dino. Até problemas mentais que ele tinha. Qual foi a ordem? Quando acabou já era de madrugada o depoimento. O secretário doutor Afonso falou: acaba esse depoimento, isso é sigiloso, você traz aqui para mim. Tá bom, doutor. Acabou o depoimento, era 3, 4 horas da manhã, fui para casa, tomei banho, pego o carro, vou na SEIC, pego o investigador Batista e vamos até a secretaria com o depoimento. Quando eu entro na secretaria, tem uma pessoa encostada e me chama: vem aqui. Eu não conhecia essa pessoa. O senhor me conhece? Eu falei: não, eu não te conheço. Eu sou Jefferson Portela. Eu falei: ô doutor, prazer, tudo bom, seu Guardal? Eu quero uma cópia do depoimento que o rapaz deu lá na SEIC. Eu falei: doutor, tudo que tá aqui nessa pasta e eu estou levando ao secretário. Então, se o senhor quiser, o senhor me acompanhe, o senhor pede lá para o secretário. Que era isso? Jefferson Portela. Eu não conhecia. Eu falei: mas o senhor está aqui, porque eu estou aqui, porque eu estou trabalhando na campanha do governador e eu quero a cópia desse depoimento. Eu falei: doutor, eu não posso lhe dar nada, porque a ordem que eu tenho é para entregar para o secretário. Como o senhor conhece o secretário, o senhor também é delegado, então o senhor me acompanhe, eu vou entregar tudo lá para o secretário e lá você entra com ele como representante do partido, o senhor pega a cópia que o senhor quiser. Ele bateu no meu braço e falou: você tem certeza que o senhor não vai me dar essa cópia? Eu falei: não, doutor, eu não vou dar. Você não esqueça que no próximo ano eu vou ser seu chefe. Falou para mim e para o investigador Batista. Quando virou o ano que ele ganhou, ele foi em junho. Na primeira eleição dele. Em julho, está aqui, ó. Eu fiz o despacho, fiz tudo. Vou juntar. Mas aí o senhor foi nomeado o superintendente já no... A escolha é muito... Ele, o secretário, né? Aí vamos lá. Eu ia fazer essa pergunta, senhor fez. É o raciocínio. Vamos lá, excelência. Quando chegou em julho, foi criado 3 superintendências novas. A SECOR, a SENARC, que é de drogas, e a CHP de homicídios. O delegado Augusto Barros me chama, que era o delegado geral, em junho. Foi criada essas 3 superintendências e eu vou indicar o seu nome para ser superintendente da SENARC. Falei: não, doutor, vai ser um privilégio para mim. Tá bom. Passa 10 dias, o então superintendente da SEIC, que era o delegado André Gossain, me chama. Eu falei: eu tenho uma notícia ruim para te dar, Bardal. Eu falei: que foi? O seu nome foi vetado. Você não vai para a SENARC. Eu falei: por que meu nome foi vetado? O que eu fiz de errado? Foi por causa daquelas cópias que você não deu. Eu falei: então tá bom. Se não é para ser assim, tá bom. Aí passaram 3 meses, o delegado Augusto me chama de novo. Ele falou: eu consegui agora, depois de 3 meses, convencer Jefferson a você ser o superintendente, porque não tem outro nome. Ninguém está aguentando aquilo lá. Eu falei: então tá bom, eu aceito. E assim fui. Durante os 2 primeiros anos, eu não tive interferência nenhuma. Mas no último ano, devido às operações que nós estávamos fazendo, porque tudo eu peguei do zero. Então, depois de 2 anos de trabalho, nós já começamos a subir o topo da pirâmide, das investigações. Pegava a pessoa ralézinho e já estavam subindo para os escalões. Quando chegou nisso, começou as interferências. E eu comecei a bater de frente. E o que eu recebi, quando eu estou lá trabalhando: você está preso porque faz parte do contrabando. Aqui está, se o senhor depois puder ler,
a resposta da pessoa que estava comigo no carro. Nós estava mais de 6 quilômetros do local e 2 horas e meia depois. Ou seja, se eu fizesse parte, não ia ter prisão, porque 2 horas e meia eu ia ligar e ia falar para todo mundo, foge todo mundo. Não. Todos os policiais militares foram presos, toda a mercadoria foi apreendida. E eu pergunto, do processo da Justiça Federal, eu tinha ao meu comando 84 policiais da SEIC. Tem quantos policiais da SEIC indiciados no processo de contrabando? Nenhum. São todos policiais militares, ao qual eu não conheço, não tinha hierarquia, não tinha nada. Depois me surge isso daqui e me surge o outro processo, com várias nulidades aqui. Se tinha um relatório de inteligência, por que começa uma portaria de um inquérito com denúncia anônima, um envelope que chega embaixo da mesa? Se tem uma pessoa que vai dizer que é pessoa central, que vai confessar que o delegado Bardal exigiu dinheiro, por que não houve ela na delegacia ou junto com o GAECO? Porque nessa época, tá aqui eu juntei, existe uma portaria do Procurador-Geral, que todos os casos envolvendo contrabando tinha que ter a participação. Porque essa investigação começou depois da minha prisão do quebra-pote. Não fizeram isso. Vão me buscar a marra para prestar depoimento. Não me deixam ter acesso aos autos. Certo. E tudo isso que eu estou sofrendo. O senhor já mencionou, relatou essa situação todinha que o senhor está justificando aí, isso, fundamentando como uma situação de perseguição em relação à sua pessoa por conta dessas medidas. Agora, voltando à questão dos fatos, né, constantes da denúncia, o senhor falou que até então não conhecia o senhor Francisco, não é isso? Não, senhor. Aí teve a situação, foi liberado, ele não foi autuado em flagrante, porque o senhor já deu suas justificativas. Correto. No outro dia o senhor mencionou que liberou o produto, né? Correto. E também o veículo. Correto. E o senhor mencionou que nunca propôs nada de solicitou ou exigiu propina para que não fosse tomada providência em relação a ele, né? E em algum momento ele chegou a mencionar que outras pessoas que ele tinha conhecimento que vendia esses cigarros contrabandeados ou desses cigarros importados aí. Sim, daí o senhor em algum momento chegou a solicitar a ele que lhe desse os nomes? Aí entra a reunião, uma reunião que teve no Mix Mateus. No dia lá que foi liberada a carga, ele falou que ia até parar de mexer com isso, que não estava dando lucro por causa dos clandestinos, né? E eu falei para ele, não, então, se tu quiser, tu passa o nome e endereço desses locais, que eu monto, a gente faz uma operação, eu te ajudo, porque isso é ilegal. Ele falou, não, doutor, fala o seguinte, entre em contato comigo, uns 15, 20 dias. Eu entrei em contato com ele, passados uns 15, 20 dias, eu não lembro tanto. Aí ele falou, não, a gente pode se encontrar. Aí eu falei, como eu ia pegar meus meninos, era o horário do almoço, eu ia pegar meus meninos no colégio, que estudando no Palma Sul, então eu saindo da SEIC, que eu pensei, eu vou me encontrar com ele num local público. Então eu falei, vamos se encontrar lá no estacionamento do Mix Mateus. A gente se encontra lá, é horário eu passo, me encontro com ele e vou pegar meus meninos. Quando se encontrou lá, eu fui conversar com ele. Eu falei, cadê a lista dos endereços, das coisas? Ele falou, doutor, eu não vou passar, porque se algum dia alguém souber que foi preso por conta disso, eu e minha família estamos mortos. Isso é muito perigoso. Foi o que ele me contou. Então eu quero o sigilo absoluto disso. Eu falei, tá bom, Francisco, então acabou, aqui está encerrado. Pronto, lá para cá, nunca mais se encontrei com ele, nunca mais vi ele. Foi só uma vez que você entrou em contato, foi o WhatsApp? Foi, marcando no Mix Mateus. Eu até marquei um local público. Até ele não queria, ele falou, não, mas lá tu não pode me ver. Até ele ficou com medo. Eu falei, não, eu só vou se for lá. Quem que falou? O Francisco, quando eu marquei o Mix Mateus, eu falei, não, mas alguém pode me ver eu conversando com o senhor. Aí eu falei, não, eu só vou se for num lugar público. Aí foi quando ele parou, conversamos, aí ele desistiu, falou, não vou passar mais nada, porque isso aí se depois vão descobrir que eu passei as informações, e isso aí dá caso de morte. Então isso aí eu não quero saber mais de nada, quero sigilo absoluto, foi o que ele pediu. Ele falou, de mim você terá sigilo absoluto. E acabou a história.
Mais nada. Eu não acho estranho marcar uma situação lá no Mix Matheus, ao invés da delegacia? Porque ele tinha medo dos policiais verem lá, na delegacia. Certo. O Ministério Público tem alguma pergunta? Vou falar o Ministério Público. Doutor, me explica aqui uma coisa, nesses procedimentos na delegacia não são instaurados inquéritos. Há uma investigação preliminar, que depois o Serviço Civil instaura inquérito ou não? Não, Formal? depende do caso, né? Depende do caso, instaura-se inquérito, e depende do caso quando não há... Porque lá, cuida bem, nós recebemos por dias várias denúncias, né? E muitas não procedem, vingança, inveja. Então, o que se abre lá? Os departamentos, quando se verifica que a denúncia tem procedência, abre-se o inquérito. Quando não, faz só uma investigação preliminar. E essa investigação preliminar ela é formal, tem os autos chamados de investigação preliminar, ou as peças ficam ali soltas de uma coisa ou outra que você escolhe pela delegacia? Dependendo algumas ficam soltas, outras não, depende do caso. Certo, então no caso específico aqui, concreto, certo. Onde o Francisco chega lá na delegacia, chegou preso. Isso. Certo. Né? Foi algemado, inclusive, foi levado com um carro com uma carga tida por suspeita, né? Certo. E tudo mais. Então, foi instaurado inquérito policial. O senhor chegou a pedir uma perícia, né? Segundo o senhor está aí relatando, e depois, pelo seu juízo de conveniência, o senhor decidiu que ali não era um caso de flagrante. Um caso de flagrante. Exato. Mas e essas peças de liberação, de devolução de mercadoria e tudo, ficaram soltas? Não, ficou tudo numa pastinha, porque eu tinha um gabinete, a minha sala era separada, como se fosse aqui, só a minha sala, separada. Todos os outros delegados, cada departamento tinha sua salinha, como se fosse cada vara. E eu tinha a minha aqui, do superintendente, que era o chefe. Então eu tinha uns armários assim, onde lá eu arquivava minhas coisas. O que aconteceu? Não deixaram eu fazer esse inventário. O que é que se faz? É isso que a senhora está dizendo. Então, vai assumir a outra superintendente. Sim, me passa o inventário, o que é que tu tem aí? Está aqui as peças de informações tal, está aqui isso daqui, está aqui isso daqui. Quando chegaram, já foi para a minha prisão. Então, até coisas particulares minhas ficaram lá. Não deixaram fazer essa transmissão do cargo oficial que se faz. Passando peças, passando os computadores, os bens apreendidos, tudo. Sim, mas mesmo nessas peças aí, quando você... Porque isso foi um arquivamento do caso, né? Teve essas peças e isso foi levado para frente, não foi iniciado nenhum outro procedimento. Isso tudo é feito sem nenhum despacho, sem nada. Não tem. Então fica a critério da autoridade policial, ele decide. Está aqui um termo de devolução para cá, está aqui uma perícia para lá e pronto. Não, fica arquivada lá. Lá onde? Na pasta pessoal do delegado? Isso, fica lá, não fica no meu gabinete, tinha um armário, no meu gabinete, um armário onde ficava arquivado. Inclusive o laudo estava até lá do carro, que não juntaram. E eu tive até o ICRIM, igual consta nos autos, conseguisse esse laudo, porque por sorte no ICRIM fica arquivado e juntar. Porque nem isso juntaram. Certo, mas fica arquivado, como o senhor está dizendo, é guardado numa pasta, as peças soltas. Não há um procedimento específico onde você tenha um próprio promotor, uma diligência, alguma coisa, alguém que queira lá chegar e ver um procedimento que não deu em nada, que tenha sido. Não existe um começo, um meio e um fim daquilo, normalmente. Fica a pastinha. Pasta com essas peças completamente soltas. Exatamente. Certo. E o senhor foi, como o senhor disse assim, que o senhor foi tirado de lá, né? Que o senhor foi tirado, foi preso, foi exonerado, né? Isso daí, quando o senhor tomou de inopina essa notícia, aconteceu quando? Em 2000 e... Nós estamos em 18. 18. Em 2018. Isso. Certo. E essas peças todas soltas que estavam ali, que o senhor não teve oportunidade de fazer inventário, foram colhidas em 2016. Isso, o fato foi em 2016. O fato 2016. Então o senhor ficou 2 anos com essas peças soltas lá na sua pasta. E quando o outro que assumisse, eu ia passar e ia ficar lá. Eu ia ficar lá. Certo. E aí quando o senhor tem essas peças soltas, o senhor decide não investigar nem nada,
não tem, o que eu quero saber, nenhum despacho, nada dizendo o porquê do senhor não investigar? Ou fica esse fato somente dentro da sua cabeça? Não, foi feito um despacho. Foi feito um despacho, sim. Aí fica arquivado com laudo de entrega, nota fiscal, o laudo do carro, arquiva e fica lá na pastinha. Certo. E já que o senhor fez esse auto de entrega, que o senhor disse que o Francisco assinou e tudo mais, o senhor tem ideia de por que o Francisco aqui declarou que ele não assinou, que tudo foi feito de boca, verbalmente? Não sei, não posso dizer. Certo. Minha pergunta é só essa, obrigada. O advogado de defesa, alguma pergunta? Falou sobre tudo aí. Mas, Bardal, você acabou de dizer que fez o procedimento, tem o documento de restituição fez o documento de restituição do veículo, o documento de restituição da carga. Você já tem conhecimento desses autos. Faltaram documentos aqui nesse procedimento, a SECOM anexar documentos que foram feitos, procedimentos que foram tomados por você. Faltou anexar aqui nesse procedimento? Sim, faltou. Sim. Inclusive, o laudo pericial, por sorte, ficou arquivado no ICRIM, porque senão nem o laudo pericial eles não tinham juntado. Iam falar que eu nem perícia no carro fiz. Certo. Uma pergunta aqui, vou fazer menção às folhas. Os investigadores, quando concluíram o procedimento, eles informaram a você no dia, que tinham fotografado o veículo Amarok com caixa de cigarro? Não, essas fotos nunca foram me mostradas. Essas fotos nunca foram lhe mostradas? Não, nunca foram me mostradas. Certo. Não houveram nem comentários? Não, nada. Eles falaram que essas fotos ficaram rodando no grupo do WhatsApp do Roubacarga. Esse grupo eu não fazia parte. Nunca, em nenhum momento, ninguém veio conversar comigo sobre essas fotos. Nunca ninguém conversou com você? Não. Certo. Você, como superintendente da SEIC, tinha... E eu não estou perguntando dentro de uma questão formal, mas dentro da prática, no dia a dia, você avocava muita situação para si? Quando os delegados estavam todos ocupados? Quando os delegados estavam ocupados, inclusive tirando férias, eu que respondia pelo departamento. Quando tinha um departamento de delegados de férias? Eu que tinha que cobrir várias vezes férias de delegado. Alguns inquéritos complexos eu ajudava a fazer, outros inquéritos, outras coisas, o secretário terminava que eu fizesse. Haveria alguma... havia insatisfação por parte de algum chefe de departamento quando você ia diretamente presidir algum tipo de investigação, como por exemplo uma investigação como essa? Haveria alguma insatisfação? Eles entendiam como ingerência se você fosse diretamente presidir uma investigação como essa aqui, com policiais de sua confiança? Não, porque eu nunca fiz ingerência lá na SEIC. Eu só fazia procedimento quando o delegado do departamento estava muito atarefado, tinha muitos inquéritos, ele transmitia para mim ajudar. Porque um dos princípios lá que eu passei mais de 4 anos foi esse: nunca interferir no trabalho de nenhum delegado. Se era para indiciar, se era para prender, para liberar, quem quer que seja. Então a ordem foi sua. A ordem não, a informação que você que repassou ao delegado Lúcio. Exatamente, foi o que eu disse no começo. Se eu quisesse fazer, aspas, desculpa o termo que eu vou usar aqui, alguma macacada, quando os policiais ligaram para mim que a carga estava sendo apreendida, se eu quisesse, eu mesmo podia ir lá pessoalmente e falar: pessoal, todo mundo vai embora, deixa que eu resolvo aqui. Não, mandei um delegado ir lá e conduzir até cá. Se eu quisesse fazer as coisas de forma clandestina, não, faz a perícia no carro. Tem que fazer a perícia no carro. Certo. E essa informação que não foi repassada ao delegado Lúcio, você ficou cobrando que ele efetivasse? Tanto que foi até uma surpresa para mim, que nós estávamos no flagrante do rouba-banco, o flagrante que deu assim, os telefonemas, tiroteio daqui e daqui, quando eu soube a informação que eles tinham pego essa carga. Então eu nunca interferi
Nunca cobrei nada sobre o andamento dessas investigações. Ficou a critério dele o dia da operação, quando foi, o dia que foi. Certo. No dia que essa carga foi apreendida, foi apresentado um documento aqui de cigarros de empresas que são permitidas comercialização de cigarro, mas você não deixou claro se nesse dia foi feita essa pesquisa. Foi, eu fiz. Fez essa pesquisa nesse dia? Exatamente, fiz. Certo. Só para complementar a pergunta que você fez, ele na condição de superintendente, se ele tinha alguma proibição, algum impedimento de iniciar alguma investigação? Não, eu tinha total autonomia. Tinha total autonomia para fazer isso? Até porque eu era o superintendente. Se eu quisesse investigar, eu investigava. Se eu quisesse, eu passava para os departamentos. Tanto que alguns casos que eu relatei aqui eram passados para mim fazer. Na condição de superintendente? Na condição de superintendente. Tá. Não, Bardal, hoje quais são os bens que você tem? Dentre carros e imóveis? Um veículo. Que veículo? É um HRV comprado já não sei quantos anos eu tenho esse carro. Qual foi o ano que você comprou? Acho que foi 2017. Esse apartamento que eu financei na Caixa Econômica por 30 anos. Esses são os dois bens que você tem? Isso, exatamente. Condizentes com sua renda de delegado? Exato. E 3 filhos. E só a escola deles já consome quase tudo. Sem mais perguntas, excelência. Só tem só um questionamento aqui. Diante desse interrogatório dele, principalmente da parte inicial bombástica aí, você vai manter ele aberto? O que? Vai diligenciar no sentido de segredo de justiça com relação a isso aí? Não, né? Do que ele disse inicialmente aqui, que são informações. Não, aqui no processo não está em segredo de justiça aqui, não. Eu queria só fazer a juntada da documentação. Porque eu dou por encerrado o interrogatório, outras questões a gente resolve aqui, né? Juntada da documentação.